Estamos aqui hoje para continuar um assunto que iniciamos a semana passada sobre mentalidade. E parte do funcionamento da nossa mentalidade é as crenças. E vamos falar a respeito disso hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast da Líder Academy que nós trazemos aqui para vocês conhecimentos de como se tornar, como melhorar, ser um líder humanizado, aquele que se preocupa com as pessoas para que através dessas pessoas possam ser atingidos resultados no nível pessoal, no nível de equipe, no nível corporativo da empresa. Seja bem-vindo e obrigado por nos prestigiar. E aí, Eli, o que você tem aí para contar para as pessoas que vão nos escutar aqui, né? Sobre crenças, sobre mentalidade, o que vem a ser isso? É de comer ou de passar no cabelo, como diria um amigo meu? É, olha, crença muda tudo, né, Dani? Acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é que é, o maior desafio que a gente tem é justamente controlar as nossas crenças, controlar a nossa mente, né? O que a gente acredita ou deixa de acreditar interfere diretamente nos resultados que a gente obtém, né? E crença é aquela coisa que é construída ao longo da nossa vida, com as experiências que a gente vive, ou vive mesmo, né? A gente experiencia aquilo, ou a gente observa alguém, né? Então, coisas que acontecem durante a nossa vida, que a gente vai julgando, né? Com coisas que vale a pena, que são boas, que são ruins, né? Então, a gente vai fazendo juízo de valor nas experiências que a gente tem, né? Então, aí vai criando essas crenças, né? De isso é bom, isso é ruim, não é bom para mim, não é bom para o outro e por aí vai, né? Maravilha. Eu já escutei de várias pessoas diferentes comentando que, em geral, as nossas principais crenças tendem a vir de três P's: pais, professores e patrões. Olha que interessante, né? Os pais ou as pessoas que nos criaram, né? Elas são as primeiras pessoas a instalar na gente, na nossa mente, os programas que interpretam o mundo, né? E outra forma de dizer crença que eu gosto de explicar para quem me pergunta é que a crença é nada mais, nada menos do que a interpretação do fato, a interpretação do estímulo que chegou para a gente, né? Pelos cinco sentidos, mais os pensamentos que nós temos junto, né? E outro detalhe interessantíssimo, as crenças elas estão constantemente sendo criadas, possivelmente algumas delas com a nossa flexibilidade cognitiva de pensamento, de mente, modificadas e questionadas quando a gente pensa numa mentalidade de crescimento, né, Eli? É isso mesmo, né? Quando a gente tem a capacidade, né, de observar, meu, o que está acontecendo aqui, né? Por que que não estou obtendo os resultados que eu gostaria? Porque eu estou me sentindo incomodado de alguma forma? O que está acontecendo, né? Eu parar, sair desse piloto automático, prestar atenção no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando. Então eu consigo perceber que crença está ali na minha cabeça, né? Que é aquelas coisas que eu acredito, a forma que eu interpreto o que está acontecendo. Então, é a verdade para mim. Pode não ser para o outro, né? Mas é a verdade para mim. Então, eu começar a trazer essa consciência que talvez exista outros pontos de vista, outras experiências, e que aquilo que eu estou acreditando pode não ser a verdade absoluta, e se eu mudar o meu olhar, a minha perspectiva, né, olhar com mais profundidade, talvez, ou com outro ponto de vista, eu posso perceber outras nuances, outras coisas, e falo, opa, né? Acho que não é bem assim, né? O que eu estava pensando não é bem a realidade, né? Tem outras alternativas que podem ser mais benéficas, mais úteis, né? Então é por aí. Atenção é um ponto-chave, né? Para a gente começar a trilhar esse caminho.
Perfeito, perfeito. Essa questão que você comentou do questionamento da crença e da atenção, um ponto que eu gosto de destacar no treino da atenção é pedir ajuda para as pessoas que a gente confia que estão junto com a gente, né? Uhum, Seja de um ponto de vista de eu me observar na autoobservação mesmo, prestando atenção no que está acontecendo, como eu estou interpretando o que está acontecendo, que valores meus estão envolvidos numa crença. Às vezes tem uma coisa bem conectada, né? De acreditar que uma coisa é certa, outra coisa é errada, e aí quando aquilo vai contra a minha forma de pensar, eu tendo a até entrar num modo de ameaça, né? O fight, freeze, fly, né? O brigar, o fugir da situação ou o travar, não saber o que fazer. E quando a gente entra nesse modo, a tendência é que a gente fique com uma mentalidade fixa, inclusive, né? uhum, Sem observar com uma amplitude de perspectiva e com uma flexibilidade para observar que o outro também pode ter seu ponto de vista, que tem lá a sua razão, né? uhum, E conseguir tanto se perceber quanto ter segurança psicológica para convidar colegas para observar o nosso comportamento e nos dar toques, né? Nos dar sugestões, nos ajudar a observar, isso torna mais fácil a gente perceber nossas crenças e a gente uhum. observar também, né? As pessoas que estão Sim, juntas, criando aí um combinado, né? Olha, vamos fazer um combinado que nós temos entre nós dois, inclusive, né, Eli? A gente é fala um isso pro aí. outro. Ó, quando eu fizer alguma coisa que porventura seja uma crença que poderia ser questionada, a gente avisa um ao outro, a gente comenta um ao outro. E falando em comentar crença, que tipo de crença que são crenças que no senso comum a gente vê acontecendo com uma Uhum, certa frequência, tanto no sentido positivo, porque existem crenças boas, quanto no sentido negativo, porque uhum. existem crenças ruins que podem acabar tolindo, cortando o nosso desempenho, o nosso resultado. Que exemplos que você poderia dar para quem está Sim, nos escutando ali? tem vários, né? Vou citar alguns aqui. Dentro da organização, por exemplo, né? Se a sua experiência é assim, quando você comete algum erro, algum engano, você leva a bronca do chefe, por exemplo, né? Você começa a registrar, errar não é bom, né? Não tem o espaço para falhar dentro dessa organização, dentro de todas as organizações. Eu começo até a expandir isso, né? Mas só aqui eu começo a, a transportar, né? Transpor essa minha crença para todos os ambientes de organizações, né? Então, isso é uma crença. Errar não é bom, porque a minha experiência com erro foi negativa. Eu levei bronca. E olha que Então, eu me fecho, né? Eu não me coloco assim numa situação de experimentação porque eu fico com medo de errar. E olha que curioso essa crença que você trouxe e o tanto que ela é confrontadora, até usando uma palavra bem forte aqui, com inovação. E É, que é uma das coisas que mais acontecem hoje no mercado em função das mudanças cada vez mais rápidas no mundo bunny VUCA que a gente está vivendo. é, Né? Então, para que a gente consiga se adaptar, se adequar, se ajustar às mudanças que o mundo nos provoca, nós precisamos inovar, né? E o processo de inovação naturalmente tem que ser permitido acontecer erros. É óbvio que a gente está falando aqui erros controlados, erros pequenos, né? Nada catastrófico. Porém, ter uma cultura onde o erro seja visto como ruim pode acabar boicotando, cortando as possibilidades de inovação e de busca de soluções, né? sim. E não só de inovação, como você está falando, né? Mas de coisas simples, ideias do dia a dia. Isso mina a criatividade e a espontaneidade da equipe.
Que a pessoa pode ficar com medo de Porque colocar uma ideia numa reunião, por exemplo, né? exatamente, exatamente, né? E achar Porque assim, vão achar minha eu ideia acredito, ridícula. exato, eu acredito que nesse ambiente não é saudável, né? O erro não é aceito. O que que vão pensar de mim se eu falar uma coisa que não é bem aceita? Então eu não falo, né? Então isso mina resolução de problemas, criatividade e soluções, né? Soluções de forma geral, não só de problema, né? Criação de produtos e por aí vai. Um E outro exemplo que a gente pode falar é a crença que eu preciso saber tudo, né? Eu ouvi isso recentemente, inclusive. Assim, nossa, eu tenho cargo de especialista, então eu preciso saber tudo. Quem sabe tudo é aquela pessoa que não aprende mais nada, né? Já encheu a cabeça. E não existe esse negócio de saber tudo, né? Quem é que sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Então, eu com essa crença que eu preciso saber tudo, eu não faço pergunta. Eu saio da reunião com dúvida. Então, eu não desempenho o meu papel adequadamente, não faço o meu trabalho direito, porque eu tenho medo de perguntar, tenho receio de falar que eu não sei algum ponto, né? Posso pensar, posso pesquisar. Não. Isso, o que que gera? Estresse, né? Dissipação de energia, improdutividade e por aí vai, né? Essa é uma crença muito forte também presente nas organizações. E o mais curioso, né, que por mais que a gente saiba muito e seja especialista de qualquer assunto, nunca nós saberemos tudo. É. Até porque eu gosto de falar que existe uma palavrinha que pode modificar tudo que está ao redor, que é o contexto. Porque a É. gente pode pegar certas coisas, certas condições e aplicá-la no trabalho. Quando você traz isso para o ambiente familiar, não se aplica. E vice-versa, né? Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Eu posso no trabalho conseguir me autorregular, conseguir controlar o que eu faço com a minha emoção da raiva, por exemplo, né? De ter uma gestão melhor da minha raiva no ambiente de trabalho, porque eu sei que lá, se por acaso eu falar de uma maneira grosseira com um superior, eu posso até ser mandado embora, por exemplo, né? E por outro lado, em casa, por me sentir à vontade, eu posso descontar a raiva numa pessoa que eu amo. Por exemplo, Uhum. olha que É curioso, verdade, é né? E verdade. estamos falando de mecanismos semelhantes, mas que geram comportamentos diferentes por contextos diferentes, né? Uhum, uhum. É, por outro lado, ele dá um exemplo de uma crença boa, uma crença positiva que vale a pena a gente alimentar em relação ao trabalho, por exemplo. Uhum, é. Falando isso, né, eu gosto daquela frase, né? Fala, se você acredita que pode ou que você não pode, da mesma forma você está certo, né? Então, tem crenças boas, como você está falando, né? Eu acreditar na minha capacidade, por exemplo, né? Eu tenho um desafio aqui, mas eu não enxergo aquilo como ameaça, eu enxergo como oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento. Então, isso é uma crença poderosíssima. Então, não é aquela história de, nossa, eu posso qualquer coisa. Não, tem limitações, né? Mas eu, dentro daquele, no meu contexto, no meu universo, né, eu tenho um desafio diferente, assim, nossa, que legal! Oportunidade de crescimento, né? Oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado. Então, isso é uma crença poderosíssima. Eu não me fecho evitando a situação, né? Evitando o desafio, porque eu acho que aquilo é ameaçador. Muito pelo contrário, eu vou lá e, uau, vem aqui, né? Que eu quero superar esse desafio, porque eu confio na minha capacidade de superação. Isso é um dos exemplos, né? Muito boa essa colocação que você trouxe. E, e isso me fez lembrar até do que você comentou que existem obstáculos, né? Que às vezes a gente vê por aí, o pessoal fala, não, você pode tudo. Mentira, a gente não pode tudo. Uhum, Só que a gente sim, pode muito mais do que a gente imagina, é. né? Então, é questão da gente buscar
ir desafiando os nossos próprios limites. Eu até faço uma brincadeira, né? Quando a gente dá treinamento, né? Eu posso tudo. E muita gente às vezes responde: claro, você pode tudo. O seu limite é o que você pensa, né? Aí eu brinco assim: eu posso virar um medalhista maior que o Michael Phelps? Aí as pessoas começam a rir, né? Porque eu com esse 1,70 m bem medido, né? Na hora que acorda de manhã. Com a mãozinha pequenininha versus a mãozona do Michael Phelps. Só se eu nascer de novo, né? No biotipo dele, né? Aí eu falo assim, eu não posso, mas eu posso de repente me tornar o melhor nadador do meu prédio, depois da academia que eu frequento, depois do meu bairro, da minha faixa etária, né? Da minha categoria. Então, quando a gente começa até a conectar isso, uma crença com meta smart, né? Olha que É legal. isso aí. A gente consegue começar a moldar um acreditar em algo que se torna viável e factível, né? É isso que você está falando, Dani, importante, que é a história da referência, da comparação, né? Então, o Michael Phelps aí no exemplo, ele é inspiração, mas não faz sentido você se comparar a ele, né? É aquela história, você tem que se comparar com você mesmo. Hoje eu estou nadando melhor do que eu nadei ontem. Essa é a motivação que você tem que buscar, né? Se Isso é você se compara maravilhoso. com o melhor do mundo, você nem sai do lugar, não levanta do Frustração sofá, na cabeça. frustração na cabeça, porque é um objetivo muito longe, né? Tipo, inatingível. Eu Sim, tenho que estabelecer metas smarts, mais sim, factíveis, sim, né? Mais perto da realidade. sim, Sensacional, é isso mesmo. sim. E aí, conectando essa história das crenças que nos impulsionam e das crenças que acabam tolindo, limitando o nosso fazer, o nosso resultado, a gente pode dizer que treinar a atenção plena, treinar a presença, treinar o foco, perceber o que a gente está fazendo, deixando de fazer, perceber o que a gente está pensando, deixando de pensar, perceber o que a gente está sentindo, pode nos ajudar demais da conta e ajudar quem está ao nosso redor a notar, a ter consciência dessas crenças, porque elas tendem a ser repetidas em situações diferentes, mas que sejam semelhantes em algum aspecto, né? Então, buscar o exercício de mindfulness, para ilustrar aqui, para que a gente treine a nossa percepção e o que está rolando por trás, pode nos ajudar demais da conta como uma das soluções para lidar com a modificação da crença. E além disso, uma outra forma da gente contestar a crença pode ser o método que o Martin Seligman ensina para a gente do otimismo. E hoje a Uhum. gente vai focar no método ABC, né? Em outro dia qualquer a gente até comenta o método do otimismo do Martin Seligman, que ele cita no livro Aprenda a Ser Otimista. Mas traz pra gente hoje, Eli, por favor, como que é o método ABC que a gente poderia usar para contestar uma crença que nos limita, para poder trocar essa crença e para poder exercitar ou entrar em ação com uma crença mais poderosa, com acreditar Uhum. para viabilizar coisas melhores. Esses dois métodos que você citou, eles são complementares, né? Os dois têm a ver com otimismo e com contestação de pensamento, de crença, né? São muito valiosos, né? A ideia do método ABC é você primeiro, com atenção, a atenção é o começo de tudo, né? A história do sair do piloto automático, né? Prestar atenção no que está acontecendo comigo, contestar o meu pensamento. Então, você precisa, primeiro de tudo, ter atenção. O que é mesmo que eu estou pensando? Porque o pensamento viaja, né? Aprofunda. A gente tem milhares de pensamentos por segundo, né? Então, o que eu estou pensando? Qual foi o fato, né? Então, qual é o fato que gerou aquele pensamento? Então, a gente começa a separar esses elementos, né? Aconteceu alguma coisa, né, que eu estou chamando aqui de fato, que fez eu pensar alguma coisa. Esse pensamento é a minha crença, né? Aí eu começo a contestar.
isso que eu estou pensando realmente é realidade? Será que poderia estar acontecendo uma outra coisa, né? Qual é a alternativa para isso que eu estou pensando? Né? Qual é o tamanho desse negócio aqui, por quais outros ângulos eu poderia olhar esse fato? A gente está falando de interpretação de fato, né? Como a gente disse no começo. E aí, a partir daí, dessa contestação, eu começo a mudar o meu comportamento, né? Porque o que eu penso modifica o que eu sinto em relação ao fato e, portanto, modifica o que eu faço. Então, se eu mudo o meu pensamento, eu consigo mudar o meu comportamento. Então, o fato é o ponto-chave aqui, né? O fato não, desculpa. O pensamento é o ponto-chave. Eu saber contestar o meu pensamento vai fazer todo o resto ser melhor, né? Eu me sinto melhor e tenho ações melhores em cima daquele fato, né? A contestação é a chave. Trocando em miúdos, falando com outras palavras, o fato é o gatilho, a trigger, que dispara o meu pensamento, na minha forma de interpretar, que é a minha crença, que me leva a me comportar de certa forma, né? Isso aí. É, então, se eu consigo avaliar esse pensamento que me leva a agir ou não agir, e editar esse pensamento, trocar esse pensamento, ajustá-lo, adequá-lo, eu consigo modificar o meu resultado em forma de comportamento novo, né? Uhum. É, que bacana, né? Eu até gosto de brincar, né? Que quando a gente observa o nosso método de funcionar, a gente é nada mais, nada menos do que estimulado pelo meio e pelos próprios pensamentos e a gente age ou reage conforme esse estímulo, né? E o processo que define o agir ou reagir é a crença, que pode ser ajustada se a gente tiver mentalidade de crescimento, mente aberta, com atenção, com relacionamento de apoio, para que a gente consiga de fato ir flexibilizando, evoluindo, nos ajustando, nos adequando. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento para você que nos assistiu, nos ouviu aí no podcast ou no YouTube. Pedir para vocês nos seguirem no YouTube, @leader.academy. No Spotify nós estamos também como leader.academy. Ajude-nos a classificar melhor o nosso podcast, dando 5 estrelinhas lá pra gente e curtindo esse vídeo e compartilhando com seus amigos. Agradeço por assistir. Deixa aqui a palavra com a Eli para fazer a despedida também. Um beijo no coração. Eu convido também todo mundo para acessar o nosso site, leader.academy, e ler os artigos que a gente publica lá, né, escritos pela nossa comunidade. E tem especificamente 2 artigos que a Cíntia Suplicy escreveu, né, semana passada, e esta, falando de mentalidade de crescimento e crenças, vale muito a pena. Obrigada, Dani, por esse papo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. Um grande beijo. Obrigado, Eli. Beijo. Tchau. Tchau.